Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo, sejam todos bem-vindos, está chegando agora, já sabe, se gostar desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aí, bom dia Dani, que é muito importante, você ajuda muito o canal assim, tá? Bom, deixa eu botar meu telefone no silêncio, pera aí... Meu Deus, aí. E bora lá para nossa história de hoje, hein? Bora lá. Dani, me chamo Romeuzinho. Conheci seu canal esse ano e desde que eu comecei a te acompanhar no YouTube, me apaixonei por você e pelo canal. Já indiquei para várias amigas minhas. Estou sempre divulgando seu canal para elas. Inclusive até contei para algumas que ia escrever minha história, pois boa parte das minhas amigas já sabem que eu tenho o que eu tenho passado com a minha mãe desde que meu pai faleceu. Eu nunca imaginei que minha mamãezinha, que era uma pessoa tão pacata, iria se transformar tanto. Ela simplesmente enterrou junto com o corpo do meu pai todo o juízo que tinha na cabeça dela. Ela se tornou uma mulher totalmente inconsequente, mas vou contar os detalhes aqui na história. Dani, eu não sei se você já percebeu, mas eu sou gay. Me descobri gay já na minha infância, desde muito novo. Eu sempre fui uma pessoinha muito sensível. Sempre tive medo de tudo e de todos. Nunca gostei de ficar junto com os meus amiguinhos. Sempre gostei de ficar junto com o grupinho da minha irmã Paula. Ela é 2 anos mais velha do que eu e até hoje ela é minha melhor amiga. Dani, desde aquela época, eu gostava de participar das brincadeiras com ela e das amigas dela. Eu adorava quando as vizinhas iam lá para casa para ficar brincando de boneca com a minha irmã. Eu adorava fazer o papel de maquiador das bonecas. Sempre tive fascinação por maquiagem. No início, quando meus pais notaram esse meu lado feminino, eles achavam que eles podiam me corrigir de alguma forma. E uma das primeiras coisas que fizeram foi me proibir de brincar com a boneca da minha irmã. Eles queriam me obrigar que eu brincasse com os meninos na rua. Só que com o tempo, eles foram notando que eles não podiam me obrigar a mudar. Eu comecei a me tornar uma criança triste e deprimida, pois ao invés de eu ir para a rua para brincar com os meninos, eu preferia ficar trancado dentro do meu quarto. Eu odiava ficar brincando com os meninos na rua, principalmente na época que os meninos ficavam brincando de luta. Eu sempre fui muito meigo e eu tinha horror daquelas brincadeiras de lutinha. Além de eu ter pânico de me machucar. Então eu preferi ficar isolado dentro do meu quarto. Eu ficava no meu quarto, pois eu não ia para a rua medir força com esses meninos brutamontes. Com o tempo, meus pais foram percebendo isso. E eles começaram a se incomodar. E ele começou, gente, a brincar com a irmã novamente. Aí ele viu que os pais, pelo menos, ficaram menos incomodados, né? Mas o pai falou, não vai passar maquiagem. Uma vez minha mãe me pegou usando a maquiagem dela e ficou histérica. Me deu um esporro desses que eu nunca mais esqueci. Quando eu tinha 13 anos de idade, me apaixonei pela primeira vez. Eu sou daquelas que acabam se apaixonando rápido, sabe, Dani? Nessa época, eu também fiquei meio isolada na escola, pois grande parte dos meninos da minha sala ficavam fazendo bullying comigo. Isso fazia eu me sentir muito insegura. Realmente, uma coisa que me fazia mal era o tal do bullying. Só quem já sofreu de verdade sabe a dimensão de como essas coisas nos fazem mal. Eu tinha receio de ficar na rodinha dos meninos porque a qualquer momento poderiam fazer uma piadinha sobre a minha pessoa. Todo mundo ficava rindo da minha cara e isso era uma coisa horrível. Ser vítima de deboche das pessoas que estão ao seu redor. Quando eu ficava com as meninas, qualquer menino que passava perto já gritava: olha ali, Romeuzinho viadinho, ele é amiguinho das meninas. Então eu preferia ficar isolado no meu canto. Assim ninguém mexia comigo. Outra coisa que eu tinha horror era quando tinha educação física. Gente, o professor dividia os times. E quando era para determinar quem ia para qual time, eu sempre era o último a ser escolhido. Todo mundo me rejeitava. Diziam que eu era um a menos no time deles e que eu tinha medo da bola e que eu só atrapalhava.
e ficavam falando com o professor que eu tinha que fazer educação física com as meninas. Aquilo enchia meus olhos de lágrima. Muitas vezes até abandonava a atividade e ia para algum canto chorar. Pois, como eu disse, eu sempre fui sensível. Hoje eu sou bem mais seguro, mas naquela época eu sofria muito. Só que quando eu fiz 14 anos, entrou um menino na sala, Pedrão. Ele tinha 17. Ele tinha reprovado 3 vezes, e esse menino, ele era forte, grandão, todo mundo na sala tinha medo dele. E ele começou a me proteger. Me proteger dos bullying que eu sofria. E desde a primeira vez que ele me protegeu, ele virou um herói para mim. Já que até então, eu não tinha ninguém que me protegesse na sala, e muito menos na escola. A primeira vez que ele me protegeu, eu lembro que eu tinha acabado de comprar um pirulito na cantina. Sempre gostei de pirulito. E enquanto eu estava no meu canto chupando meu pirulito, veio 2 meninos otários e mexeram comigo e arrancaram o pirulito da minha boca. Um deles me segurou e o outro abaixou minhas calças e quis, brincando lá, né, de enfiar o pirulito, vocês sabem aonde, tá, gente? Gente, que horror. Comecei a gritar que eles estavam, né, me assediando ali na escola. Aí o Pedrão viu, veio e deu uma surra nos meninos. Gente, ele esfregou a cara desses meninos na areia. Eles ficaram com a cara toda suja. E ainda botou o pirulito na boca deles de volta, cheio de areia. Nisso juntou aquele grupinho de alunos para assistir a briga. Esses meninos, eles se achavam os fodões e ficaram lá chorando, morrendo de vergonha. Aí eles imploraram para que Pedrão soltasse eles. Gente, aquilo foi a glória pra mim. Eu sempre quis bater nesses meninos, mas tinha medo e Pedrão me vingou naquele dia. Dani, depois desse acontecido, Pedrão virou meu ídolo, né? E eu sempre procurava ficar perto de onde ele estava, pois assim eu me achava mais protegido. Eu tinha muito orgulho de falar com todo mundo que ele era o meu melhor amigo. E foi com ele que eu tive também minha primeira relação sexual. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão seu irmão não vai selecionar minha história, pois isso aqui não é o canal de safadeza. Mas eu vou contar o que aconteceu. Um dia a gente estava saindo da escola, eu sempre pegava um ônibus perto da escola. Só que esse ponto ficava lotado. Nesse dia, Pedrão perguntou se eu queria pegar um ônibus num outro ponto. Ele ia andando até lá. Claro que aceitei e começamos a andar. Passou um ponto, passou outro, continuamos a andar, até que passamos um terreno baldio e ele falou que ia fazer xixi. Me chamou para entrar com ele. E quando eu entrei, ele me colocou, né, foi fazer xixi. E eu já regalei meus olhos. Eu não conseguia tirar o olho daquilo. Gente, sério. Como ele viu que eu nem piscava, ele perguntou se eu queria, né? Vocês entenderam? Botaram a boca dele lá e ele aceitou. Então ali, gente, eles começaram a fazer a safadeza. E ali também ele teve a primeira relação sexual dele, que foi com esse Pedrão, tá? E ele falou assim que depois disso, várias vezes que eles saíam da escola, eles iam para esse terreno baldio aí para transar. Mas ele falou assim, começamos a ficar cada vez mais irresponsáveis. Então começamos também a nos pegar no banheiro da escola. Mas não rolava penetração, somente oral. Só que como a gente estava se pegando todos os dias no banheiro da escola, eu tenho pra mim que os funcionários começaram a desconfiar. E um deles deu um flagrante dentro do banheiro. No momento exato do flagrante, eles estavam ali, né? Vocês entenderam? Então, pegaram eles, levaram pra diretoria e chamaram os pais. E foi 1 semana de suspensão para cada um. Dani, quando isso aconteceu, minha vontade foi de sumir. Passei o restante daquele dia desesperado, sem saber como eu ia fazer para falar com meus pais sobre a suspensão. Então ele não chamou... Peraí. No outro dia os pais iam ter que ir na escola. Deram suspensão e no outro dia os pais tinham que ir. Aí ele falou, como eu vou falar isso pro meu pai? Então ele decidiu falar só pra mãe, tá? E... a mãe nem contou pro pai dele. Aí a mãe foi lá na escola, tá? E quem contou tudo
foi a diretora, porque ele não falou pra mãe o que tinha acontecido. Ele só falou: mãe, eu tomei uma suspensão, você vai ter que ir lá na escola. Mas quem contou tudo foi a diretora, e ele pediu, pelo amor de Deus, não leva o pai. Bom, Dani, por sorte, minha mãe foi sozinha mesmo, pois mesmo ela sendo uma pessoa rigorosa, ela era mais tranquila. Quando ela chegou em casa, ela me chamou para conversar e disse que já estava sabendo de tudo, que ela queria ouvir da minha boca o que tinha acontecido. Como eu não tinha muita saída, contei uma meia-verdade. Falei que eu e Pedrão estávamos namorando e a gente estava se beijando no banheiro. Claro que eu não tive coragem de falar o que nós estávamos fazendo, né? Até por questão de respeito da minha mãe. Naquela época, ela não era uma pessoa assim tão doida como ela é hoje em dia. Bom, minha mãe já desconfiava que eu era gay, né? Mas eu acho que ela não queria acreditar nisso. Ela falou que ia marcar um psicólogo pra mim, sem meu pai saber. E aí ficou claro que minha mãe tinha vergonha de mim. Que ela queria, de alguma forma, tentar reverter minha opção sexual. Só que é óbvio que psicólogo jamais ia conseguir mudar minha essência. Era mais fácil pegar o psicólogo do que ele fazer eu realmente gostar de mulher. Bom, depois desse acontecimento, Dani, várias coisas aconteceram. Mudei de escola porque esse assunto vazou e eu não consegui mais suportar os meninos me chamando de boqueteiro. O tempo todo eles falavam isso pra mim. Eu já não tinha mais o Pedrão pra me proteger, pois depois da suspensão ele nem voltou pra escola. Eu fui às 2 sessões com o psicólogo, mas eu não tinha muito o que falar com ele sobre a minha sexualidade. Eu deixei claro pra ele que eu gostava de meninos. Ele conversou com a minha mãe e depois dessas 2 sessões ela acabou se conformando que eu gostava de meninos. Dani, meu pai morreu 5 anos depois sem nunca saber dessa história da escola. Claro que ele com o tempo descobriu que eu era gay, mas nunca conversamos abertamente sobre o assunto. Era notório que meu pai tinha uma certa vergonha de mim. Quando ele tinha que me apresentar a alguém, né? Eu e a minha irmã, eu via que ele falava da minha irmã com muito orgulho. E de mim já era diferente, sabe? Bom, eu acho que meu pai sempre esperou, claro, ter um homem, um machão, sabe? Como ele era. Mas apesar de tudo, nunca me faltou amor por parte dele. Só que as coisas lá em casa começaram a ficar de pernas pro ar. Depois que meu pai faleceu, meu pai e minha mãe sempre foram pessoas normais. Sempre tiveram uma vida tranquila, até certo ponto pacata. Eles gostavam de sair para jantar fora, para tomar um vinho, mas nunca foram de frequentar lugares aglomerados. Mesmo eles sendo novos, eles não gostavam muito de sair para festas. Mas eles eram um casal bem caseiro. E eu fiquei muito surpresa com... a mudança repentina da minha mãe. Só que depois que meu pai morreu, minha mãe deu uma pirada, gente. Ela começou a frequentar lugares que eu jamais imaginei que ela frequentaria. Ela começou a ir pra roda de pagode, ensaio de escola de samba, e com menos de 6 meses que ela tinha enterrado meu pai, ela já estava namorando outro homem. Gente, eu fiquei horrorizada. Não que minha mãe não pudesse namorar, depois que ela ficou viúva. Claro que ela pode fazer o que ela quiser, ela é uma mulher bonita, nova. Mas eu acho que ela podia pelo menos ter esperado a alma de papai desencarnar, né? Antes dela começar a sair e ficar arrumando os peguetes dela. Quando ela me apresentou para o primeiro namorado, eu de cara já vi que ele não tinha nada a ver com a minha mãe. Muito menos com meu pai. Ele tinha uma cara de malandro, só queria se aproveitar da minha mãe. Nós nunca fomos ricos, mas sempre tivemos uma situação estável. Papai deixou um bom dinheiro para a mamãe. E depois que começou a namorar com esse cara, ela começou a gastar parte do dinheiro descontroladamente. Começou a viajar, trocou de carro, vivia saindo para jantar com esse cara. O cara não tinha nem emprego fixo. Ele só trabalhava fazendo bico. Eu ficava só observando para onde aquilo ia parar. A minha irmã, ela já teve uma outra atitude. Ela começou a alertar minha mãe que aquele cara não queria nada com ela. Que ele só queria usufruir do dinheiro dela, né? Claro que quando a minha irmã falou isso com ela, minha mãe odiou. Mas no final minha irmã estava certa. Esse cara pegou um dinheiro com a minha mãe emprestado e sumiu de uma hora para outra. Minha mãe ficou arrasada, pois ela ficou sem o dinheiro e sem um bofe. Depois que isso aconteceu, achei que minha mãe tinha tomado juízo, que ela ia começar a escolher melhor os caras que ela ia sair. Lê do engano, Dani.
Alguns meses depois, minha mãe já estava se envolvendo com um vizinho nosso que era amigo do meu pai. E minha mãe era amiga da esposa desse cara já há alguns anos. Dani, quando eu descobri que minha mãe estava envolvida com esse homem, eu quase fui fazer companhia a papai. Eu pensei, aonde? Morto, né? Pois eu quase morri do coração. Esse dia eu estava na faculdade, como o professor faltou, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiz como eu faço sempre, fui no quarto da mamãe e dei um beijo nela, para dar um beijo nela. Quando abri a porta do quarto, estava trancada. Quando tentei abrir a porta, achei aquilo estranho, pois ela nunca trancou essa porta. Eu então comecei a chamar minha mãe e ela não respondia, então eu comecei a entrar em desespero. Achei que minha mãe tinha morrido naquele quarto e que eu ia ficar órfão de pai e mãe. Comecei a bater na porta e nisso peguei meu telefone e liguei para minha irmã. Ela disse que era para eu arrombar a porta. Nisso perguntei a minha irmã. Tô rindo com respeito, Romeu. Ai, você tá igual o outro Romeu que passou aqui. Minha irmã falou, arromba a porta. Eu falei com a minha irmã. Você acha que eu sou a feiticeira Scarlet com poderes pra arrombar uma porta? Ai, vocês me matam, gente. Eu falei que eu ia interfonar pro porteiro pra me ajudar. Quando acho que minha mãe ouviu que eu falei que ia interfonar, ela abriu a porta com o olho arregalado, dizendo que estava dormindo. Perguntou por que eu estava fazendo aquele escândalo. Mas ela estava tentando disfarçar o óbvio, né? Que tinha alguém ali. A minha mãe, ela meteu o bofe embaixo da cama, porque eu vi o pé dele. Era o vizinho. Sim, gente, o vizinho estava escondido debaixo da cama de mamãe. Na hora que eu vi ele escondido, a primeira reação que eu tive foi perguntar à minha mãe se ela estava ficando maluca e se envolver com o marido da amiga dela. Ela disse que não era nada do que eu estava pensando. Me expulsou do quarto e minutos depois ele saiu de cabeça baixa sem sequer olhar para mim. Depois que isso aconteceu, eu e minha irmã tivemos uma conversa séria com a mamãe. Falamos na cara dela que além daquilo não estar certo, ela se envolver com o marido da amiga dela, ela também estava correndo risco, né? De alguém do prédio ver esse cara saindo lá de casa. E como nosso prédio, que não falta é gente fofoqueira, falei com ela que as más línguas podiam chamá-la de amante. E que eu ia ficar mal falada no condomínio se ela fizesse isso. Minha mãe acabou concordando comigo, com a minha irmã, que ela tinha agido errado. E acabou nos pedindo desculpa. Só que eu acho que tudo que a gente falou com a mamãe entrou no ouvido e saiu no outro. Ela continuou se encontrando com esse homem dentro da nossa casa. Até que a esposa dele ficou sabendo e partiu pra cima de mamãe na portaria do condomínio. Esse dia foi um Deus nos acuda. O cara, que era porteiro do prédio na época, ele parecia mais um filezinho de borboleta, de tão magro que ele era. Ele não conseguiu separar a briga das duas. Elas estavam com muita raiva. Elas se atracaram igual duas onças nervosas brigando por uma presa. O porteiro teve que pedir ajuda na rua para separar. Quando eu vi as filmagens, eu fiquei horrorizada da situação que minha mãe tinha se metido. Jamais na minha vida imaginei minha mãe puxando o cabelo de alguém e tendo o cabelo puxado por causa de um homem. Era uma cena deplorável, gente. Totalmente impensável. Dani, depois desse episódio, mamãe ficou totalmente mal falada no prédio, pois a errada da história era ela. E ela estava se envolvendo com um homem casado. Inclusive, a minha mãe chegou a querer colocar a culpa em mim, insinuando que eu tinha espalhado no prédio que ela estava com esse homem. Isso me deixou nervosa e mais chateada ainda. Mas eu deixei claro para ela que não era porque eu era gay que eu era fofoqueiro, não. E que ela fazia as merdas dela e depois ela ficava procurando culpados. Que se tinha alguém errado naquela história era ela. Depois de uns dias, ela acabou me pedindo desculpas. Depois de 2 meses que isso aconteceu, mamãe resolveu sair de casa e alugar um apartamento quarto-sala para ela. Primeiro ela alegou que ela não estava mais aguentando olhar para a cara da ex-amiga do condomínio. Aliás, as ex, porque todas as mulheres do condomínio viraram a cara para ela. Mas quando eu falei com a mamãe que era pra gente alugar o nosso apartamento e todos morar juntos, ela disse que ela queria morar sozinha. Que ela queria refletir sobre a vida e nós já estávamos grandes e que era hora da gente ter nossa responsabilidade. Ela queria sair um pouco, que queria que a gente saísse um pouco debaixo das asas dela, né?
Bom, aquele discurso não me convenceu. E logo percebi que mamãe estava novamente envolvida com algum macho. Novamente, gente, sim. Ela estava envolvida com um homem um pouco mais velho do que eu. Gente, e o nosso Romeu de hoje, ele tem só 21 anos, tá? Esse rapaz tinha 25 anos. Mamãe tem 50. Eu sei que essas coisas até acontecem, mas na maioria das vezes, quando esse tipo de coisa acontece, existe um interesse financeiro por trás. Eu duvido que se minha mãe fosse uma coroa sem grana, sem carro, sem apartamento, esse cara ia dar mole pra ela, né? Dani, minha mãe, foi tão irresponsável que ela colocou esse rapaz pra morar dentro desse apartamento quarto e sala que ela alugou. Ela não sabia nem a procedência deste homem. Sabia nem quem era ele, de onde tinha vindo, nada, tá? Eu questionei a minha mãe se esse cara ajudava em alguma coisa. E ela me disse que não queria falar sobre isso. E que isso era assunto dela, que isso era direito dela. Pois meu pai já tinha deixado pra gente nossa herança, né? Já estava tudo dividido, então o dinheiro dela fazia o que ela quisesse. Bom, eu alertei a ela e minha irmã também que somos herdeiros da parte dela. Então que tudo que também estava na mão dela também era meu e da minha irmã, tá? Isso não era correto com a gente nem com o nosso pai. Ela não gostou dessas verdades que eu falei. Mas eu também não posso ficar vendo as coisas acontecerem e ficar calado. Pois graças a Deus, né? Eu percebo as coisas que estão acontecendo à minha volta. Pô, gente, a minha irmã, ela não tem coragem de abrir a boca, sabe? Pra falar com mamãe essas coisas. Porém, ela fica o tempo todo falando no meu ouvido. Até eu ficar irritada e ir lá tirar satisfação com mamãe. Então, mamãe fazendo besteira atrás de besteira. Algumas semanas atrás, o gigolô de mamãe bateu com o carro dela. Ele deu uma porrada tão forte no carro da minha mãe que por pouco não deu perda total. Ela só não se machucou por causa do airbag. E também ele, né? Porque vaso ruim não quebra. Só que minha mãe, ao invés de ficar revoltada com ele, cobrar o prejuízo, o que ela fez? Pagou a franquia do carro. E ainda alugou um carro para que o bofe dela continuasse trabalhando como Uber. Se é que ele realmente trabalha, né, gente? Só que apesar de mamãe fazer tudo por ele, esse cara não dá nada para ela. Eu nunca vi ele chegar sequer com um pacote de pão na casa dela. Muito pelo contrário, ele chega em casa, pega o dinheiro para ir na padaria, volta para casa, come os 4 pães, senta no sofá, assiste programa. Depois mamãe faz comidinha para ele. Ultimamente eu tenho até evitado ir lá, para não me aborrecer, pois todas as vezes que eu vou visitá-la, eu vejo esse homem explorando minha mãe. Como eu não aguento ficar de boca calada, minha mãe, com raiva de mim, ela já teve a audácia de falar na minha cara que eu tenho implicância com ele, porque eu queria arrumar um homem igual. Olha o que minha mãe falou pra mim, gente. E quando ela disse isso, eu falei, você só pode estar doida, né? Porque eu não tenho idade pra ser sugar daddy de homem nenhum. Ainda mais homem explorador igual o seu. Um homem desses aí eu não quero nem perto da minha vida. Eu prefiro ficar sozinha do que um cara igual esse. Gente, é deprimente ver minha mãe sendo explorada. E pior, ela acha tudo lindo. Tudo maravilhoso. E não é possível que ela tá assim, cega. Dani, eu já não sei mais o que fazer para tirar minha mãe das garras desse explorador de viúvas. Minha mãe tá totalmente feitiçada por esse homem. Deixa eu me corrigir. Minha mãe tá totalmente feitiçada pela rola desse homem. Sim, às vezes eu fico perguntando se meu pai era impotente, porque depois que ele morreu, minha mãe virou uma tarada. Eu sei que até falta de respeito falou isso da mãe, gente. Mas eu não vejo outra definição pra isso. Minha mãe virou uma piriguete tarada. E eu já não sei mais o que fazer. Que providência tomar? Ela é uma pessoa lúcida, responde por si mesmo. Só que parece que ela tá cega de não enxergar que esse tipo de homem que ela arruma desde que ela ficou viúva vão arruinar com a vida dela. Isso se ela não aparecer grávida, né? Pois mamãe ainda não chegou na menopausa. Então se ela não se cuidar, é capaz ainda de eu ela arrumar um irmãozinho pra mim e pra minha irmã cuidar. Gente, o que eu faço? Tô desesperada. Tô com medo da minha mãe sofrer e se endividar por causa desse bofe. E ele acabar com todo o dinheiro que ela tem.
né? E sei lá, o pior, fazer alguma maldade com a minha mãe. Eu amo minha mãe demais, sabe? Eu seria capaz de qualquer coisa pra me vingar de um aproveitador desse. Será que alguém do canal já teve um problema desse com a mãe? Se alguém já teve, por favor, me ajuda. O que eu devo fazer? Eu não tenho mais argumentos pra tirar minha mãe das garras desse cara. Um beijo pra você, pro seu irmão. Estou ansiosa pra vocês publicarem a minha história. Um beijo pra você também, Romeuzinho. Um beijo grande aí pra você, pra sua irmã, pra sua mãe. Olha, eu acho que a sua mãe, ela, com certeza, né? Ela tá vendo uma outra... É foda, porque assim, eu concordo com tudo que você falou, tá? Eu acho assim, não é porque o cara é mais velho, tá? Eu não sou contra uma mulher mais velha namorar um cara mais novo. Mas nessa parte aí de explorar, realmente não tem como defender o cara, né? Não é por causa da questão de idade, porque também tem muitos caras mais velhos. A gente já viu aqui no canal várias histórias que exploram as nossas meninas aqui também. Mas a questão é séria e parece que a sua mãe tá deslumbrada, entendeu? E é difícil você tirar esse deslumbramento de alguém. Talvez ela ficou casada há muitos anos, ficou naquela vida ali com seu pai, né? Igual você falou, né? Ela era super pacata, mas talvez ela tinha algo dentro dela que ela queria viver. Então, assim, parece que ela quer viver tudo ao mesmo tempo, ela quer viver tudo agora. E eu não sei se tem muito que você possa fazer, porque isso vai ter que ser ela que vai ter que achar um... Poxa, né, ela teve lá, pegou o marido da amiga, agora tá com esse cara aí, que provavelmente ela nem enxergou ainda que o cara tá explorando ela, porque a gente é sempre a última, né, a enxergar. O problema, Romeuzinho, é que assim, não tem, eu acho que muito o que você fazer. Lógico, ficar de olho, né? Mas você vai fazer o quê? Igual você falou, ela é lúcida, ela é maior de idade, ela tem o dinheiro dela. Eu acho que isso ela vai ter que achar um meio termo ali, sabe? Esses dias eu vi uma... até aquela Maia Massafera, que era o Matheus Massafera, fez a transição, agora é Maia Massafera. E o pessoal falando, né? Ai, você só fala de homem. Você só... né? Você toda hora quer tá falando que quer beijar, que quer ficar, que quer não sei o quê. Aí um dia desse ela falou assim... Gente, eu demorei tanto pra fazer a transição na minha vida. Eu fiz com 40 anos. Então, tudo que eu não vivi parece que eu quero viver agora. Ela falando, né? Das críticas que ela recebe por causa disso. E eu acho que é meio o que tá acontecendo com a sua mãe, sabe? Tudo que ela não viveu... Eu não sei quantos anos ela ficou com seu pai, mas deve ter sido muitos anos. Tudo que ela acha que ela não viveu na vida dela, ela quer viver agora. E isso é legal, é ótimo, mas é perigoso também. Por quê? Porque você acaba não enxergando como ela não está enxergando aí um cara que está aí explorando ela, né? Agora, também assim, pode ser, Romeuzinho, que sua mãe nem esteja sendo explorada. Pode ser que ela realmente saiba o que está acontecendo e ela realmente quer ali, né? Vamos dizer assim, o cara acha que está se aproveitando dela e na verdade ela está se aproveitando do cara, sei lá, alguma coisa assim. Mas, eu acho que não tem muito o que vocês fazerem. Vocês ficarem de olho mesmo, conversar, sabe? E... claro, você não vai deixar sua mãe comprar um apartamento pro cara. Você não vai deixar sua mãe dar um carro pro cara. Eu sei que já são prejuízos ali que ele tá dando, igual bateu com o carro, ela pagou a franquia, tal, dá o carro para ele trabalhar. Mas eu não sei, gente, vocês, o que vocês fariam? Eu não vejo muito assim o que você possa fazer. Legalmente, eu acho que você não pode fazer nada. Porque como você disse, ela é lúcida, ela tem o dinheiro dela, maior de idade, né? Ela tá usando a parte da herança dela, que sim, é sua e da sua irmã também, né? Porque vocês fazem parte da parte dela também. Mas eu não sei até que ponto isso aí também poderia em juízo aí, e vocês também arrumariam, acho que aí vocês arrumariam uma briga aí com a mãe de vocês. Mas eu acho que é ficar de olho e, sabe, sempre falar na cabeça dela: mãe, você não tá enxergando? Mãe, olha isso.
Porque vai ser difícil ela enxergar isso. Se ela tá vivendo um momento de deslumbre, vamos falar assim, um momento que ela nunca viveu antes, e ai, nossa, tô vivendo, né, a vida, vai ser difícil ela enxergar que tá sendo usada. Vocês não acham, gente? Eu acho que vai ser complicado. Mas vamos torcer aí para que tudo acabe bem para vocês, tá bom? Deixe bastante comentários aí para ajudar ele, hein? Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!